Olá, você tem medo da morte? João, capítulo 20, versículo 19, diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Os discípulos estão dentro de uma casa completamente amedrontados, e por isso que eles estão trancados. O texto diz que eles estão com as portas trancadas. Mas por que eles estão com medo? Estão com medo porque Jesus havia morrido, Jesus havia sepultado, e do nada o corpo sumiu. As mulheres foram ao sepulcro e não encontraram o corpo, alguns discípulos foram ao sepulcro e não encontraram o corpo, então esses discípulos estão completamente amedrontados, porque sabiam que o Império Romano e os soldados romanos iriam acusar os próprios discípulos de Jesus de terem roubado o corpo. Essa era a justificativa do Império. Só essa poderia ser a explicação, porque ele havia sido sepultado, mas o corpo não está ali. Então os discípulos têm medo, porque se eles fossem encontrados pelos soldados romanos, certamente eles morreriam. Afinal, eles tenham sido acusados de roubar o corpo de Jesus. Os discípulos estão amedrontados, estão trancafiados em casa, completamente em pânico. Mas aí você continua a leitura do texto e você chega em Atos no capítulo 2. E você vê, a partir do capítulo 14, que aqueles discípulos que há dias atrás estavam morrendo de medo, agora em Atos, a partir do capítulo 2, no versículo 14, eles estão invadindo as praças, as vielas, as ruas, pregando o evangelho. O apóstolo Pedro, em uma única pregação, tem mais de 3.000 conversões. Eles estão curando, eles estão anunciando o evangelho de Jesus sem medo algum, com o peito aberto, com alegria no coração, sem medo da morte. O que acontece em poucos dias que faz com que aqueles discípulos que estão trancados numa casa com medo dos soldados baterem nas suas portas, ao entrarem nas praças, agora estão nas praças, pregando o evangelho, curando, anunciando a Jesus a todas as pessoas que ali estão? O que acontece no meio do caminho? O texto nos diz que Jesus vai até aquela casa. E quando Jesus chega diante deles, alguns discípulos ficam impactados, já vão correndo abraçá-lo, mas outros discípulos, surpresos, não acreditam. É necessário que Jesus mostre as suas chagas, e quando eles caem em si e veem que o corpo não foi roubado, mas ele ressuscitou, ele cumpriu com o propósito que havia dito: eu irei, mas eu retornarei para vocês. Jesus está diante deles ressurreto. E essa verdade faz com que os discípulos descubram uma coisa que durante o ministério de Jesus eles não haviam entendido. Deus nos fez para a eternidade. Naquele momento, quando estão diante de Jesus vivo, ressurreto, a eternidade toma conta do coração daqueles discípulos. E quem sabe que viverá eternamente não tem medo da morte. Os discípulos estão agora em Atos capítulo 2 pregando o evangelho a plenos pulmões. Por quê? Porque não tem mais medo da morte. Porque quem sabe que foi feito por Deus para viver uma vida eterna, não tem medo de perder esta vida. Que a eternidade possa tomar conta do seu coração. Saiba que Deus te criou para viver eternamente. E essa eternidade não é apenas uma eternidade que será cumprida aqui. Há uma vida reservada por Deus para mim e para você quando essa aqui passar. Mas enquanto aqui estivermos, vamos fazer dessa vida uma vida que vale a pena? Nessa vida, entenda que aqui não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Porque se a nossa vida acabar aqui, nós ressuscitaremos junto com Ele e viveremos uma eternidade para Ele. Que Deus abençoe a sua vida.